Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast N Mulheres. Eu sou a Fernanda Dallagnol e a minha colega é a Lorena Faria. Somos um podcast voltado a mostrar a trajetória de mulheres que decidiram se envolver com a política das mais diferentes maneiras. Se inscreva no nosso canal, nos acompanhe por aqui, porque nós temos muito a aprender com essas mulheres inspiradoras que passarão por aqui nos próximos episódios. Algumas histórias começam com caminhos iluminados e portas abertas. Mas a da nossa convidada, que veio diretamente do Rio Grande do Sul para Curitiba, seguiu por outra direção. Quando tudo ao redor dela escureceu e as certezas desapareceram, foi a fé que a sustentou. Aquela fé simples e profunda, ensinada pelo seu avô, que viveu mais de um século e deixou como herança mais valiosa a fé de que Deus nunca solta as nossas mãos, mesmo nos momentos mais difíceis. Foi essa luz silenciosa, vinda do alto, que guiou e guia cada passo dela. Na faculdade de engenharia, o conflito foi profundo. Suas convicções não tinham lugar e os rótulos que ela recebia doíam. Ela quase desistiu, mas com resiliência seguiu em frente. E foi com a ajuda dos livros que aconteceu o ponto de virada. E ela se reconheceu como uma mulher política. Hoje, aos 32 anos, ela atua no governo do estado em temas relacionados à segurança pública e encontrou a sua própria forma de fazer política. E todas as conquistas e desafios dessa trajetória você vai conhecer hoje. Seja muito bem-vinda, Daiana Schmidt. Falei certo? Obrigada. Bem-vinda, Daiana. Certinho, obrigada. É um prazer enorme estar aqui com duas mulheres que são inspiradoras, né? Inspiram muito, tanto pela feminilidade quanto pela força. E a força feminina que não exige, né, roubar o espaço dos homens, né? Mas sim mostrar que a mulher também é essencial na nossa sociedade. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? E quem é a Daiane antes de política? Antes da gente entrar no assunto política, quem é ela? Então, eu acho que a nossa vida ela é muito baseada em descobertas, né? Então, ao longo da nossa trajetória, a gente tem alguns direcionamentos, né? Que são alguns vindos de casa, outros, né, da própria religião, de quem tem, outros dos amigos, depende, né? E eu até um determinado momento eu tive ali a fase que eu acho que é comum para todo mundo no Brasil, né? Que os jovens hoje, infelizmente, não têm muita instrução sobre o que escolher da vida. Então, o que vai cursar, o que vai fazer, eu acho que... Até porque a gente escolhe cedo, né? A gente muito jovem, muito né? cedo, exatamente. Muito jovem. E a gente não tem tanto discernimento ali, tanta sabedoria para tomar decisões que impactam durante toda a vida, Claro, né? tem razão. Então, para mim, não foi diferente, né? Então, eu passei por um momento de grande reflexão. Acabei iniciando ali, né, no meu primeiro curso foi o curso de engenharia na Universidade Federal de Rio Grande. FURG, né? Na FURG. Famosa FURG. E tive alguns, já no início, algumas surpresas não tão positivas, né? Como a Lorena mesmo pontuou já na introdução. Mas o que eu posso dizer para vocês para responder essa tua pergunta? Eu acho que desde o começo, mesmo que eu não percebesse, assim que eu me vi como gente, né? Como pessoinha, porque eu acho que ali pelos 12, 14 anos, eu sempre tive um apreço muito grande por pautas políticas, mesmo sem ter essa percepção. Então, muito cedo eu conheci o nosso saudosíssimo professor Olavo de Carvalho. Eu gostava muito dos livros dele. Na época ele não era tão conhecido, isso foi por volta de 2000. Com 12 anos, você já teve acesso a essas... 12 anos. Uau! Mas 12, alguém te 14. apresentou? Não lembro se foi 12, 14 anos. Não, foi assistindo videozinhos no YouTube. Ah, já era tecnológica. Aí
comecei a assistir alguns vídeos dele, descobri alguns livros dele. E sempre me pareceu, assim, que era alguém com uma mentalidade muito avançada. E aí, aos poucos, eu fui vendo o quanto, né, realmente as falas dele faziam sentido. E estavam muito à frente, eu acho que do nosso tempo, assim. Tanto que até hoje, né, ele deixou um grande legado pra gente. Enfim, eu acho que ele me ajudou um pouquinho a entender algumas coisas. E teve algum livro dele específico que te marcou, assim? Porque você tá falando de 2014. Não, você tinha 14 anos. Você é o quê? 15 anos atrás? Mais ou 15 anos menos. atrás, mais ou menos. Muito jovem. Então, O Imbecil Coletivo, né? Um livro dele que eu acho que mais pra frente, um pouquinho, quando eu ingressei na universidade, eu me deparei com frases específicas no livro e tudo que ele abordava fazia muito sentido com tudo que eu comecei a viver dentro da universidade, né? Tem um capítulo do livro O Imbecil Coletivo, do professor Olavo, que fala sobre as galinhas da universidade. E isso é algo que faz total sentido, né? Desde aquele tempo até hoje. Porque, para mim, qual foi a experiência, né? Eu não sabia qual curso eu iria seguir, mas, ao mesmo tempo, eu tinha um apreço por questões políticas sem saber que eram, né? De fato, não sabia de fato como era sabia política. da roupagem Exato, política, não né? tenho assim, ninguém na família com vínculos políticos. Nenhum então, vereador, prefeito, nada. Então, Totalmente do zero. Foi totalmente do zero. Então, eu vi ali que eu tinha um apreço sobre filosofia política, geopolítica, e eu ia por Ciência gosto política, mesmo, exato, por gosto mesmo, buscando algumas... E isso enquanto você fazia uma faculdade mais técnica, né? Mais técnica, exatamente. Que não aborda esse tipo de discussão, né? Exatamente. E o que aconteceu, Fernanda, para que isso se fortalecesse em mim? Quando eu ingressei na universidade, eu esperava ter ali um ambiente onde eu viesse me formar como indivídua, né? E eu tive totalmente o oposto, assim, foi um ambiente completamente hostil, onde eu percebi, ainda que muito jovem, que não era o ambiente que eu imaginava, né? Me formar tanto como profissional, como pessoa mesmo, porque o lugar onde a gente vive acaba nos moldando, né? Uhum. E, enfim, então eu percebi uma doutrinação muito forte. Eu percebi Mais esquerda, né? Você diz. completamente esquerdista, né? Pautas socialistas, imposição de pensamentos Não tinha nem espaço para debate, né? Nem para você se expor. Se você pensasse diferente, você já seria excluída. Com certeza. Dedos apontados. E a questão até mesmo do bullying, né? Eu acho muito triste, de você afastar quem pensa diferente de você. Então, embora eu estivesse num curso de exatas, a FURG ela é um curso, ela é uma universidade com vários cursos no mesmo campus. Então, ocorre que você tem essa união, né? E acaba tendo essa convivência, né? Essa convivência com todos. Porque eu digo isso porque os alunos de exatas normalmente não têm tanto essa questão da doutrinação e das pautas políticas e filosóficas, enfim. E eu imagino que na sua época era uma sala predominantemente de homens, né? Então, assim, era eu e mais uma menina na sala. De quantas pessoas na sala? 60. Uau! E aí, mas nós convivíamos, né, com todo o grupo, assim, de diversos cursos. E eu lembro que eu cheguei um dia na aula e os prédios, né, que eram públicos, estavam todos pichados. Isso lá em 2014, pensa, né, mais de 10 anos, são quase 12 anos. E os prédios pichados com palavrões, enfim, frases completamente, enfim, grotescas mesmo, né?
E isso me desanimou muito como pessoa, porque eu pensei, é um lugar que vai me formar como pessoa também. E o que eu tô fazendo aqui? Isso não tem a ver comigo. E é legal você falar isso, que nem era algo muito relacionado ao curso, né? Era Nem ao relacionado à convivência, ao ambiente onde você estava inserida. Então, às vezes, o ambiente te desanimou, às vezes, do curso, né? Assim, que eventualmente você poderia terminar, continuar, mas às vezes o ambiente te desfavoreceu nesse lugar, né? E eu acredito que desfavoreça muito. E eu acredito que, embora hoje essa seja uma pauta que vem sendo mais abordada, né? Porque escalonou muito essa questão. Tá mais evidente, né? Tá mais evidente. Na época já existia, mas numa proporção menor, né? Hoje até as universidades privadas estão sofrendo com isso. É uma doutrinação muito forte. E naquele período, eu tive até entrei um pouquinho em depressão, porque eu era uma menina super jovem, então eu queria fazer amigos, eu acho que é normal. Super normal. Só que eu, por ter uma base cristã familiar, eu sempre, e não digo assim, cristã no sentido de ser doutrinada a seguir aquilo, não, eu sempre tive liberdade de escolha dentro da minha casa. Mas eu escolhi, né, o cristianismo por realmente acreditar que aquele é o caminho correto. Então, eu sempre busquei ter os meus próprios pensamentos, né? Isso é algo que talvez ali o professor Olavo, ele super trazia, né? De você aprender a pensar, a questionar tudo que entregam para você. E do mesmo modo, eu percebia que os amigos não eram boas amizades. Pensa, era um ambiente, até hoje deve ser assim, né? Onde os alunos fumavam maconha no intervalo, sabe? Lá é um campo com bastante arborização e tudo mais. Então na época não era algo legalizado, era numa proporção muito alta. Então não eram pessoas que eu via que iam colaborar, né, com pessoas o meu que você queria crescimento, conviver, né? pro Que meu iam crescimento. Porque eu acho que os jovens têm uma dificuldade muito grande, que eu quero fazer parte de um grupo. Pertencimento, né? Exatamente. A questão do pertencimento. É do ser humano, né? Querer pertencer a um grupo, e às vezes você até ultrapassa limites pessoais para pertencer a esse grupo. Né? Abre mão, né, de alguns princípios teus. E eu não sei nem, eu falei dos jovens, né? Mas eu acho que do ser humano, como a Lorena mesmo disse, de modo geral. Mas eu acho que para os jovens é ainda mais difícil, porque você está naquele momento de formação de personalidade e tudo mais. Então já é um período que você tem algumas dificuldades e que você tá mais propensa. Tá mais vulnerável, né? A doutrinação, inclusive, né? Então a influência, a influência e tudo mais. Então, eu percebia isso, assim, que quando eu batia o pé para tentar mostrar alguma coisa, alguma opinião diferente, eu era completamente escanteada. Então, isso é algo muito forte dentro das universidades federais na época, já era, e hoje de todas as universidades. Mas o que você acha que te deu força? Assim, porque você tinha duas opções naquele momento. Ou você cedia, né, e para pertencer àquele grupo, ou você ia manter firme naquele lugar, mesmo que isso custasse o bullying, os apontados de dedo, enfim. O que você acha que te sustentou em você defender a sua verdade, o que você acreditava naquele momento? Eu acho que assim, Lorena, para ser sincera com você, eu sempre tive um sonho na minha vida. Um único sonho que toda a mulher deveria ter, que é casar, ter minha família, meus filhos. Então esse era o principal sonho da minha vida. Mas a nossa sociedade, né, principalmente atualmente, ela trilhou um caminho onde a mulher hoje, na grande maioria, né, principalmente aqui no Brasil, não tem a possibilidade de escolher estar só em casa, pelo menos de modo geral, porque hoje o homem passou a ganhar, né, para as mulheres entrarem no mercado de trabalho, os homens, eles acabaram
passando a ganhar um pouco menos, as mulheres, né, que pararam esse salário, e hoje todos precisam trabalhar e nem todos podem abrir mão disso para estar em casa cuidando dos filhos. Se a gente pegar o salário geral da população, né, lógico que vão ter exceções onde o marido ganha um pouco mais e consegue manter a mulher em casa. Que eu tô falando que a mulher não deveria trabalhar? Não. Eu tô falando que a mulher deveria, pelo menos, ter a chance de escolha. De eu quero cuidar dos meus quero filhos. trabalhar ou quero só ficar em casa, né? Fazendo tudo que envolve ficar em casa. Porque não deixa de ser que trabalhar. É um grande trabalho, né? Ainda mais quando envolve filhos. É um grande... A quarta, quinto turno de uma mulher hoje em dia. Exatamente. Demanda muita energia. Então, assim, eu acho que o Estado, de modo geral, e para doutrinar também, roubou algo muito importante das famílias, que foram os próprios filhos. Então, levando, né, as crianças para serem educadas nas escolas, eu não sou favorável a isso, mas eu acho que isso é um longo assunto, né? Ia demandar horas. E que no Brasil envolve também uma questão social, uma questão econômica. Ampla, né? Tem vários aspectos. Enfim, mas eu acho que as mulheres, elas tinham que ter essa possibilidade. Não, eu quero educar meu filho, sabe? Porque é muito difícil uma mãe precisar deixar o filho numa creche ou numa escola que não sabe o que vai ser, né, ensinado, não sabe quem são as companhias. Mas você tem uma história muito boa que acho que as pessoas de casa vão gostar de ouvir, que você dá para ver claramente que a família é um valor muito importante para você, mas você tem uma referência de um avô centenário, um avô que viveu mais de 100 anos. Conta essa história pra gente. E ele te ensinou muito sobre fé, assim, né? Que muitas vezes é o que sustenta a gente diante dessas dificuldades que a gente passa na vida. Tem hora na vida que você só pode se agarrar à fé, você tem que fechar os olhos, confiar aí. Então, qual que é essa relação com o seu avô, assim, que você acha que claramente tem influência nesse valor família pra você? Então, o meu avô, ele é uma pessoa que eu não sei nem por onde eu começo a falar dele, sabe? Porque são tantas coisas Ele é vivo ou ele já faleceu? Ele nasceu em 1917. 17. E faleceu em 2019. Gente. 102. 102 anos. Quase 103. E ele foi uma pessoa, assim, que quando ele faleceu dormindo. Ele chamou toda a família para se despedir. Ele Nossa, tava sentindo. Ele tinha um contato muito grande com Deus, assim mesmo, sabe? Ele foi pastor durante muitos anos, pastor da Igreja Batista do Rio Grande do Sul. E ele falou, essa noite Deus vai me levar. E olha só, já sabia que... Ele sabia e, enfim, no outro dia ele não acordou. E realmente aconteceu. E eu tenho certeza, assim, que ele tinha um contato muito diário, assim, com Deus. Ele tinha o momento da oraçãozinha dele, ele tinha o quarto dele de oração, ele orava muito pela família, mas também ganhou muitas almas, assim, para Deus. Só respondendo a pergunta, que eu acho que se perdeu um pouquinho, Lorena, é que você perguntou para mim a questão do... Se manter no caminho, né? Manter no caminho não me perder como pessoa num âmbito, né? Como pessoa, enfim. E o que ocorre em relação a isso é que eu acredito, como eu havia falado para vocês, que o meu maior sonho sempre foi construir uma família. Só que o que acontece? Eu não percebi que... Eu acho que tem uma passagem bíblica, Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E hoje eu não tenho dúvidas disso, assim, porque se eu olhar a minha trajetória, toda a minha vida, tudo que eu vivi, absolutamente tudo, sem tirar um pedacinho, foi o que me construiu como pessoa e me trouxe até aqui. Então, realmente passei por um momento muito difícil, né, nesse curso. Foi uma história que hoje eu posso estar contando, mas no momento não foi legal, mas
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tinha no meu coração que, e ainda é algo que eu creio, assim, que para a mulher o casamento é primordial. E, infelizmente, eu tive um relacionamento de muitos anos, mas também, assim, acredito que Deus tenha permitido algumas coisas para que hoje eu esteja aqui. Então, nesse momento, eu falo para vocês que eu tive um relacionamento que eu passei por um período onde eu perdi absolutamente tudo. Eu perdi a pessoa que eu amava, eu perdi a minha casa, eu perdi até o meu cachorro, eu perdi tudo. E foi um momento muito difícil na minha vida. Então, o que ocorreu? Eu cursei engenharia, né, no Rio Grande do Sul. Vi que não era algo que eu queria, não queria seguir como engenheira. Resolvi fazer o vestibular de novo. E eu tinha muito essa questão assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Porque me casar e ter minha família e construir tudo isso era algo que eu tinha muito certo que eu queria, era o meu Isso sonho. não tinha dúvida. Mas o que Deus queria para mim? E eu sentia que essa questão da profissão era algo que bagunçava bastante, sabe? E passei por situações, enfim. Depois resolvi estudar para o vestibular, passei novamente, né? Daí passei para o curso de Direito aqui na PUC, passei para Medicina na UniOeste, em São Paulo, em Presidente Prudente. E sempre perguntando, assim, passei a perguntar para Deus o que Deus queria da minha vida. Para minha vida, né? E eu sinto que fez sentido para mim, porque quando eu tive esse rompimento, né? Nesse período, um rompimento, acho que, como que eu posso dizer? Acho que é o que mais separa, assim, a Dai de antes e a Dai de depois, né? Porque eu costumo dizer, né, que o que diferencia um cristão de verdade é você... E também não só um cristão, mas você conhece uma pessoa quando ela passa por um momento difícil e ainda assim ela continua, né, acreditando que Deus é Deus, que você é capaz de ir adiante. E a minha vida toda, quando eu tô um pouquinho prolixa e não tô conseguindo seguir Não, mas a gente quer conhecer a tua história, mas isso aí. assim, o que aconteceu? Cursei engenharia, resolvi fazer vestibular, passei para medicina e para direito, optei por fazer direito aqui na PUC. Nesse PUC momento, Curitiba já, você já tava. PUC Curitiba. Por que eu vim para o Paraná? Eu tava num relacionamento muito longo, né? Nós tínhamos que nós íamos casar e tudo mais. Infelizmente, a pandemia veio, a pessoa com quem eu estava me relacionando naquele período acabou adoecendo. Eu tive que voltar para o Rio Grande do Sul e basicamente, entre aspas, assim, abandonar toda a vida que eu estava vivendo. Voltei para casa dos meus pais e eu pensei, como que eu faço, né, concurso agora que eu comecei lá, que era a única coisa que tinha me restado, porque perdi a pessoa que eu amava. Perdi, né, eu lembro que eu fechei meu apartamento e eu Tinha quanto tempo que você morava nesse apartamento? 1 ano e pouco. Era algo recente, mas o relacionamento era Longo. de anos, Aí inclusive foi por isso que eu mudei para o Paraná naquele momento, porque nós tínhamos o plano, né, de ter filhos, casar e tudo mais, construir uma vida juntos. Ele foi fazer a residência médica dele no hospital aqui em Curitiba E aí você e veio. eu comecei a graduação de Direito na PUC. No entanto, por conta, né, desses fatores, eu voltei para o Rio Grande do Sul, fui para casa dos meus pais
E o meu pai falou, não, então fica morando aqui, você vai ficar com a gente e tudo mais. E meu pai é aquele pai super coruja, quero estar junto, Curitiba é longe, não queria você... É os pintinhos por perto, de olho em tudo. Não queria você distante, então tá ótimo. E aí eu fiquei 1 ano, né, com as aulas à distância. E aí eu já estava mais ciente que eu ia fazer o direito mesmo. Comecei o curso de filosofia também, que é algo que o professor Olavo foi um incentivo para mim nesse. Mas aí você questão. Continuou direito lá no Rio Grande do Sul? Continuei, porque como nós estávamos na pandemia, ocorreu que eu consegui Foi tudo online, permanecer à né? distância. Entendi. Você foi fazendo online na PUC aqui mesmo. Isso. Certo. Aí, o que acontece? Eu fiquei 1 ano lá, 1 ano nessa Na questão. dúvida, né, Um mesmo? ano pensando o que eu farei da minha vida, né? Vou continuar aqui, vou pra lá. E meu pai falou, não, transfere, ó, você já fez engenharia na FURG, você consegue transferência pra cá, porque tem a questão do... acho que é mais fácil pra quem foi aluno, enfim. E aí eu pensei, tá, talvez seja uma boa ideia, né? Ficar em casa. Era super cômodo pra mim, não teria gastos. E, enfim... Aí eu comecei a sentir muito forte no meu coração, isso era fevereiro. Que aí entra a questão do meu avô, entra a questão da fé, entra a questão de Deus. Eu comecei a sentir muito forte no meu coração que eu não ia ficar no Rio Grande do Sul, que eu ia ir para Curitiba. E eu orei diversas vezes, pensando assim, meu Deus, tira isso da minha cabeça, isso é algo... Tira da minha cabeça, mas já tava no coração, né? Já Ia tava ser no difícil. Coração, exatamente. Mas eu Mudar. tive muito aquele receio, assim, poxa, Voltar, né? será que é algo por conta do trauma que eu vivi? Será que eu fiquei meio presa a isso? Será que eu quero, né? Às vezes a gente fica perdido, né? É difícil às vezes a gente entender o que é direcionamento de Deus e o que vem da gente mesmo, né? Então realmente... Então eu resolvi que eu iria pensar naquele momento. Isso era fevereiro de 2021. Março, abril, maio, junho, julho, enfim, até dezembro, chegou dezembro e eu tive uma conversa com a minha mãe e com meu pai. Eles falaram, você tem que transferir essa faculdade e tal, vai perder o prazo, né, de transferência, porque já estava quase virando o ano. E as aulas iriam voltar a ser presenciais. E nisso, Deus falou para mim, não, você vai voltar para Curitiba. E eu confesso que assim, eu vim para Curitiba, procurei apartamento, vim sozinha pra cá, procurei apartamento. Pensei que eu ia fazer da minha vida. Meu pai não era favorável eu voltar pra cá. Primeiro, pela distância. Segundo, porque ele falou, não, então vai pra Porto Alegre, né? Que é mais perto, pelo menos. Enfim, é que eu sou... Seria uma cidade pequena. Eu sou do Rio Grande lá, do né? Sul. E assim, de uma cidade muito pequena, que fica quase no Uruguai. As placas Qual que é o nome da cidade? Rio Grande, no Rio Grande do Sul. As placas lá já são todas em espanhol. É quase, né? Nasce quase fluente. Quem nasce lá fala espanhol e português. Exato. É bilíngue, e as praias, por mera curiosidade, assim, são praias aquela água gelada, areia durinha, sabe? Sim. Bem geograficamente uruguaia. Eu acho que, enfim. O clima lá é bem uruguai mesmo. E aí, quando a gente não tem aeroporto, né? Então... Quando os meus pais vêm pra cá, tem que pegar a estrada até Porto Alegre, que são 5 horas de distância, daí depois pegar o voo e eu a mesma coisa. Sim. Então ele, não, então vem pro Porto Alegre e tal. E eu pensei... Olha, papai da Daiane, se você assistir esse podcast, eu quero que você deixe nos comentários aqui pra gente a sua visão dessa distância, hein? Até hoje ele... Mas agora eu que tô puxando ele pra morar pra cá, vir pra cá. Pra vir pra cá, pra morar... Pra trazer eles pra perto. A gente faz isso, né? A gente sai da casa dos pais, aí depois a gente quer trazer os pais pra perto de novo. Faz esse movimento. Aproveito pra dizer que o Paraná e Curitiba... são maravilhosos, né? São mesmo. Eu sou mineira e assino embaixo. Paraná é maravilhoso. Fora, a gente tem a consciência, assim, que é difícil encontrar... Quanta cidade é boa, né? Uma capital com uma qualidade de vida como Curitiba, com estrutura, com segurança, né? Eu sou suspeita pra falar. Você eu sou daqui e sou suspeita porque eu amo essa cidade também. Eu acho que Curitiba tem muitas qualidades mesmo. Muita. E que bom que a gente tá recebendo pessoas de fora, né? Pessoas boas, assim, só pra contribuir com a nossa cidade. Enfim, então eu tô tentando fazer
Mas aí Aham. quando você volta pra cá em 2021, você já tá ali filiada ao Novo, mais direcionada ao Novo, assim. Você já tem ali uma virada. Você já tinha a política na sua vida nessa época? Como é que era? Tinha, mas não ativamente. Mas você filiou só ao Partido Novo? Só o Partido Novo. E qual foi a primeira vez que você filiou? Eu entrei no Partido Novo lá no Rio Grande do Sul, há muito tempo atrás, 2016, né? Foi o comecinho do partido. Na época, o João Amoedo era o líder do partido. Isso, para mim, foi uma decepção, né? Algumas pautas que ele abordava na época e tudo mais, o que me fez sair, né? Mas não resistiu e voltou. Voltei, né, depois de um tempo, porque graças a Deus, né, nós temos hoje bons representantes, líderes políticos muito. O partido hoje muito tem bons. outra formação, né? Tem, Outra cara. outra cara. Então, eu tô tentando trazer os meus pais pra cá. Na época foi muito difícil, né, essa situação. Ele falou: não, você vai ficar. Eu falei: pai, eu vou te pedir desculpas, porque eu não decidi ainda o que eu vou fazer, né? Eu preciso pensar. E aí, nisso, eu vim pra cá, procurei apartamento, procurei, enfim, não encontrei nada. Não sabia se eu ia trabalhar, com o que ia trabalhar. Minha família, eu tinha uma vida confortável lá, mas, assim, você se manter numa cidade grande, né, é um custo de vida mais alto. Então, nesse sentido, também era algo que eu precisava pensar. E nisso, eu cheguei e eu confesso pra você, assim, que eu tive uma briga com Deus, sabe? Porque aquilo não saía do meu coração. E eu cheguei pra Deus um dia, fechei a porta do meu quarto, né? Como diz pra gente fazer. E eu falei assim: meu Deus, se o Senhor quer mesmo que eu volte pra Curitiba, você vai ter que resolver as coisas pra mim, porque eu não consigo. Né? Eu não consigo resolver sozinha. E foram exatamente essas as minhas palavras. No outro dia, não demorou nem 24 horas, um amigo me ligou e falou assim: Dai, você tá procurando apartamento ainda? Eu falei: tô. Eu falei: mas será que foi tão rápido assim? Não é possível, É difícil, né? Você sabe, será que Deus quer que eu seja mais resiliente? Ou será que Deus tá mostrando que essa porta está fechada? Sim, não, essa ponderação. foi muito rápido. Eu pensei: não ia ser assim também. Aí eu falei: tô. Por quê? Ele: porque surgiu um apartamento aqui no Batel com 3 quartos. Eu falei: ixi, Não posso. Não vai caber pra mim. Gente, não dá. Aí eu deixei de um ladinho, assim. Aí eu falei pra ele: não, eu vou dar uma pensada, tudo tal. Aí um outro amigo me falou assim: Dai, viu, você vai voltar pra Curitiba? Mas essas pessoas se conhecem ou eram Não, pessoas completamente de grupos de amigos diferentes. Um amigo era da Primeira Igreja Batista de Curitiba, da PIB, um outro amigo também se formou em Direito e tudo mais, e na época trabalhava na Secretaria da Educação. E aí ele chegou pra mim, esse segundo, e falou assim: e aí, você vai voltar pra Curitiba, não vai? Eu falei: olha, não sei, no momento eu tô vendo, né, se eu vou... Tô vendo apartamento, tô vendo se eu vou trabalhar em alguma coisa e tudo mais. E ele falou assim: olha, eu tô contratando estagiária de Direito. Não talvez não seja, né, o que você espera, mas mais pra frente a gente pode tentar algo melhor. Aí eu perguntei pra ele: tá, quanto que é a bolsa? Ele falou: se eu não me engano, era 1.800 mais ou menos, mais vale alimentação, transporte, alguma coisa assim. Nossa, bem bom. Aí, poxa, um estagiário. estágio de Direito hoje paga 400, 500 reais, não sei. Depende do período, Aí eu né? pensei: um pouquinho, talvez eu consiga convencer meu pai de me ajudar, né? Daí foi assim. Aí eu voltei lá, lembrei do apartamento, e eu falei assim: tá, Bruno, me diz. Né? Quanto Bruno, custa o nome isso? desse meu amigo. Alô, Bruno, você faz parte dessa história. Como que ele faz parte dessa história? Aí eu falei: como que você sabe o valor, sabe como é que é? Ele: então, Dai. Não, minto. Eu perguntei pra ele primeiro a localização. Eu falei: onde fica esse apartamento? Exatamente, no Batel. Aí ele falou. Aí eu voltei no outro amigo e perguntei: aonde fica a Secretaria da Educação? Que eu não conhecia nada. E aí, assim, o Batel, ele faz fronteira com a Água Verde e com um seminário, salvo engano, algo assim.
E a Secretaria da Educação era numa rua e o apartamento era na outra quadra. Ai, gente, não é possível. Era na outra Aí você quadra. ajoelhou e falou, vô, Não, aí essa eu te direciono, vô. Não- Eu tô vendo que você tá me não foi- guiando daí de não cima. foi só isso. Aí eu cheguei e falei assim, Bruno, qual que é o valor do apartamento? Ele, então, Dai, é assim, é um casal de senhores que eles estão aposentados e tudo mais, elas formam em arquitetura, ele era engenheiro, e os filhos foram morar um no Canadá, o rapaz foi pro Canadá e a filha para os Estados Unidos, e eles estão, basicamente era o valor do condomínio. Nossa. Que, na época, pensei assim, gente, não dá pra acreditar. Era R$490. R$490. Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim, pai, tô indo semana que vem. Todas Tô as circunstâncias apontam que eu tenho que ficar em Curitiba. Eu ouvi Deus. Deus falou comigo E agora. eu falei assim, E ele me mostrou os dados, ó. Dá pra ir sim. E aí eu vi assim, Deus faz com pouco É. ou muito. E no detalhe, né? No detalhe. Escreve no detalhe. Muito, porque o apartamento era aqui, né? O estágio na outra rua, eu ia a pé, super tranquilo, super seguro, um dos melhores bairros de Curitiba. E aos poucos, né? Aí eu cheguei pro meu pai, eu lembro que eu falei assim, pai, e ele, não vai, tá? Eu falei assim, eu vou, porque o senhor tá falando pra eu não ir, mas Deus, né? O meu pai tá falando que eu vou e que ele tem algo pra mim lá. Olha só, que lindo. Então, eu passei por um deserto, mas embora, né, eu tenha sofrido, eu lembro que quando eu saí de Curitiba, quando, né, eu passei por aquele momento difícil, eu tinha tudo, assim, eu acho que pra realmente eu me vi muito fraca, sabe? Muito desestruturada mentalmente e tudo mais. Foram perdas muito grandes. E eu olhei pra tudo aquilo e eu me lembrei de Jó, né? Da história de Jó. E eu olhei assim, eu lembro que eu fechei a porta do apartamento onde nós morávamos e tudo mais. E eu lembrei de Jó e eu olhei pra tudo aquilo e pensei assim, meu Deus, foi o Senhor que me deu tudo. Nada aqui é meu, tudo é teu, tudo é pra ti, tudo é por ti. Então, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja Ele. E como Jó, sua fé E como permaneceu. Jó, a minha fé permaneceu, que Deus é soberano, Deus é maior, Que lindo, Ele é capaz né? Que de lindo, tudo. sei lá. E eu entreguei tudo pra Ele. Eu falei, a minha vida é tua, eu perdi tudo naquele momento. E nada era meu. Tudo era pra Ele, por Ele e dele. Então, se fosse pra acontecer, Deus ia fazer. Então, eu entreguei tudo nas mãos dele, a minha vida. Hoje eu digo que, assim, Deus pode fazer o que quiser de mim, assim, porque antes o meu sonho era ter uma família, me casar, ter os meus filhos. Ainda tenho esse sonho no meu coração, mas hoje eu falo pra Deus, assim, do fundo do meu coração, meu Deus, eu sou tua, eu vivo por ti. Se não for por ti, não me faz sentido viver. Eu não existo se não for pra servir a Ele, sabe? Então, Mas é muito lindo esse relato, Dai, até pra te dar um fôlego. Que às vezes a gente acha que quando a gente tá afundado em um monte de problema é que Deus esqueceu da gente, né? Quando na verdade, quando a gente passa por todos esses desafios, todas essas dificuldades, é justamente pra fortalecer essa fé, né? E é Pra quando a gente mais Exato. precisa dessa fé. Eu né? acho que é quando a gente mais lembra, né? Quando a gente mais Exatamente. lembra, quando a gente mais pede essa ajuda. Então, na verdade, os problemas muitas vezes eles vêm pra você sentir a presença de Deus muito forte na sua vida. Porque quando tá tudo bem, a gente esquece de agradecer o que você falou. A gente tem que agradecer, agradecer o tempo inteiro, agradecer cada respiração tem que ser uma prece, né? Um Se eu agradecimento. acordei hoje, é porque Exatamente. Ele permitiu, né? Exatamente. Então, Então é bonito o relato, né? Especialmente porque teve um final super feliz hoje. Você, uma pessoa bem sucedida, trabalha aí no governo, tem essa trajetória com o Novo, de querer levar informação para as mais mulheres, trabalhar na política. Eu queria até entrar um pouquinho nisso para você contar pra gente. Você trabalhou como apoiadora em campanhas, né? Trabalhei. Pelo Novo, aqui no Paraná, né? Trabalhei.
Qual que é a pergunta exatamente? Você voltou pro Novo em 2021? Ou Voltei pro Novo. Então, aí entra toda a questão, porque a história, ela segue uma linha, né? A minha história, ela segue uma linha que eu penso assim, gente, Deus pegou e fez... Onde vai conectando, né? Porque, não sei se vocês já assistiram aquela série Dark, que super... Não. É uma série alemã, que ela teve, né, uma repercussão muito boa. E você vê que vários... Mas não é religiosa, nada. Mas eles traçam linhas, assim, né? Que vão, vai ligando um personagem a outro e tudo mais. E eu vejo que a minha história, assim, se eu não tivesse conhecido tal pessoa, não teria chegado aqui, nem aqui, nem aqui. E todas, se tirasse uma pessoa, então eu vejo que, assim, Deus, ele planejou tudo muito certinho. Mas assim, Dai, o que a gente gostaria de conhecer um pouco mais também sobre você é a sua experiência na política diretamente, assim, campanhas que você participou, ajudou, o que você aprendeu, o que você pode falar pra gente sobre essa experiência tua em campanhas e tudo. Então, a minha primeira participação em campanha foi na campanha do Bolsonaro, né, em 2022. A reeleição já. Isso. E também na campanha de reeleição também do nosso atual governador, Ratinho Júnior. Trabalhei no comitê do Bolsonaro aqui em Curitiba. Também, deixa eu pensar. Então foram... O Gui Kilter também, O né? Guilherme Kilter também. Agora, foi no ano passado. Vereador de Curitiba. Eduardo Pimentel, daí também, né, nessa questão municipal. E foram pessoas, assim, que eu vi que Deus também direcionou para que, né, eu vi ali pessoas que eram capazes, né, de fazer o bem, de trabalhar. Nas quais você acreditava, né? Nas quais eu realmente acredito genuinamente, assim, que são pessoas que Deus usa, assim, para melhorar o nosso estado. A nossa país, cidade, né? Nosso país também, E você tem pretensão política, Dai? Você se vê um dia exercendo assim um cargo eletivo, participando da política como um agente político público? Então, Fernanda, eu vou responder isso para você, acho que do mesmo jeito que eu respondi quase todas as perguntas. Eu não me veria nem aqui se vocês, né, perguntassem há um tempo atrás. Embora eu sempre tivesse esse apreço político, eu acho que as coisas, elas foram... se você me perguntar, você escolheu a política? Não, acho que acabou acontecendo. Então, assim, foi algo que eu acredito que Deus tenha me colocado nesse caminho. Acredito fortemente nisso, porque as coisas fluíram muito naturalmente, sabe? Nada foi forçado, foi tudo muito... então, se Deus quiser, né? Se for para honra e para glória dele, não para minha, porque eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente vive um momento onde as pessoas, elas querem muito, muito like, muito engajamento e tudo mais. Eu acho que a nossa essência deve buscar sempre a verdade voltada, né, aos valores, aos princípios, à educação verdadeira, né, que também se perdeu, que é você tá alinhado ao que realmente constrói e não que destrói o ser, né? Então, se isso for positivo para as pessoas, né? Se Deus quiser que eu esteja lá em algum momento, Não, e considerando a sua trajetória, eu acho que as coisas vão se encaminhando naturalmente. É um convite que chega, um almoço que acontece. Exatamente. Quando você vê, você tá fazendo jornadas do novo. Sim, exatamente. Mas é muito legal você não fechar essa porta, né? Você entender que se for essa a vontade de Deus, se for para contribuir, que você tá ali, né? Que legal. Obrigada. Vamos aguardar os próximos passos da sua jornada. Obrigada, gente. Dai, foi um prazer ter você aqui com a gente. Você é sempre bem-vinda para voltar. A gente ainda tem muitas outras coisas pra gente conversar. Você vai ter que vir mais uma vez, quando a gente conseguir. Quem sabe ano que vem como candidata. Ó. Já pensou? Vamos ver. Quem sabe. E obrigada pela participação prazer no podcast N Mulheres. Gente, o prazer foi meu. Eu fiquei muito feliz com o convite, foi uma surpresa, né? Eu hoje estou filiada ao Novo,
Acho muito importante esse espaço das mulheres na política, né? Principalmente quando a gente tem um discurso feminista muito forte e poucas mulheres que realmente lutam por direitos de mulheres femininas, como, por exemplo, o direito de ser mãe, o direito de estar em casa cuidando dos meus filhos, o direito a uma educação de qualidade dentro das escolas, né? Então, eu acho que, nesse sentido, é muito bom nós termos mulheres que são mulheres de verdade, que são essenciais, que não ocupam o espaço dos homens, mas que são fundamentais. Então, eu estou muito feliz de estar E esse espaço é para isso. É para a gente ouvir histórias de mulheres inspiradoras como você e que a gente possa acompanhar essa trajetória por muitos e muitos anos pela frente. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Lorena. O prazer foi todo meu. A gente agradece. E se você gostou desse nosso primeiro episódio, não esqueça que todo domingo agora você vai conhecer a trajetória inspiradora de uma mulher que é filiada ao Partido Novo e que também faz política, seja como mandatária ou outras formas, né? Existem diferentes formas da gente atuar na política. Não se esqueça de se inscrever no canal, né, Fê? Se inscreve no canal, que vai ter muitas novidades. A gente quer que você acompanhe conosco essa jornada de conhecimento de mais mulheres que participam da política de jeitos diferentes, para que a gente se inspire com a história de cada uma delas. Até o próximo episódio. Tchau!